Olá, muito boa tarde a todos que estão me assistindo, que estão me ouvindo. Muito boa tarde a você, meu irmão. Muito boa tarde a você, minha irmã. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Que Deus abençoe grandiosamente a sua família. Que Deus venha proteger, que Deus venha guardar toda a sua vida, toda a sua família, a sua casa, seus parentes, os de longe, os de perto, toda a sua parentela seja protegida nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor. Estou aqui nessa tarde para trazer um comunicado muito importante a você que está me assistindo, que está me ouvindo, na verdade a todas as pessoas aonde essa transmissão puder chegar. Um comunicado de Deus nessa tarde eu trago a você, pois nessa madrugada, esta madrugada de quarta para quinta, eu estava orando a Deus e o Senhor me visitou dentro do meu quarto. Dentro do meu quarto, o Senhor me visitou e o Senhor mandou, ordenou que eu trouxesse essa palavra a você. Aonde você estiver, essa palavra vai chegar até você e você vai ser um missionário evangelista, porque você vai compartilhar essa palavra, porque essa palavra precisa alcançar a vida de muitas pessoas. Deus me visitou nesta noite, nesta madrugada, dentro do meu quarto. Estou falando algo muito sério e que me puna os céus se isso que eu estou dizendo for mentira. Que me puna os céus se o que eu estou falando aqui está saindo de mim, se não é verdade, se não for verdade que Deus me visitou nesta madrugada no quarto. Nessa madrugada. Hoje é dia 26/3/2020. Guarde bem essa palavra, porque Deus está comunicando algo muito importante. Eu trago uma revelação de Deus para a sua vida sobre o que ainda está por vir, sobre o que ainda está por vir. O Senhor me visitou nesta madrugada e o Senhor me disse: o Senhor me visitou nesta madrugada. Eu vi o Senhor, assim como Isaías viu, assim como outros profetas viram. Eu vi o Senhor nesta madrugada. Nesta madrugada. E o Senhor estava todo de branco. E o Senhor estava diante de mim e falou assim para mim: meu servo, eu estou para fazer algo ainda na terra. Deus falou para mim assim, ó, está para vir uma grande assolação, uma assolação. O Senhor usou esse termo. O Senhor disse, está para acontecer, está para vir uma grande assolação sobre os quatro cantos da terra, sobre toda a terra, o Senhor disse para mim. E o Senhor disse assim, ó, isso que vocês estão passando não é nada comparado o que ainda vai acontecer. Isso que vocês estão passando, essa epidemia, essa praga, essa peste, não é nada comparado à assolação que está por vir. E ela vai ser nos quatro cantos da terra, em todas as nações. Deus falou para mim. A palavra assolação significa destruição. A palavra assolação, ela tem esse significado. Destruição. Deus falou para mim assim, que o que vai acontecer e comparado, isso que está acontecendo não é nada. Isso que está acontecendo comparado àquilo que ainda vai acontecer, Deus falou. Isso que está acontecendo não é nada, é fichinha, comparado ao que Deus falou que ainda vai acontecer. E o Senhor falou assim para mim, mas os meus,
os meus eu guardarei, eu protegerei os meus de toda assolação que há de vir sobre essa terra. Deus falou dessa maneira. E antes do Senhor se retirar do quarto, o Senhor me deu uma palavra e disse para mim assim, ó, pregue essa palavra e avise os meus para eles não temerem, porque eu vou guardar eles no meio dessa assolação que há de vir. E Deus me deu essa palavra que eu vou pregar para você agora, que fica no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de número 17 até o versículo de número 33. Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 17 até o versículo 33. Presta bem atenção que eu vou falar para você. Você que está me assistindo agora, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com o maior número de contatos que você puder. Compartilhe esse vídeo, porque esse comunicado, essa revelação tem e deve chegar até aonde Deus permitir. E isso depende de você também poder compartilhar para que outras pessoas possam serem alcançadas. Porque o que eu vou falar para você aqui é muito sério. Muito sério. Deus falou para mim. Eu estava no meu quarto na madrugada e o Senhor apareceu para mim. Não estou aqui de brincadeira, não estou aqui querendo ganhar fama, não estou aqui querendo ganhar nome. Isso para mim não tem a menor importância. O que eu quero, graças a Deus, eu tenho, que é comunhão com Deus, e isso eu guardo para mim como o maior tesouro da minha vida. É eu poder orar a Deus e Deus falar comigo e me responder. Isso para mim é o maior tesouro da minha vida. Fama, dinheiro, isso para mim não tem o menor sentido. A minha vida, se eu perdesse a minha comunhão com Deus hoje, a minha vida estaria acabada. O Senhor já poderia me recolher. Porque o que eu prezo e eu guardo é a minha comunhão com Deus. Então, preste bem atenção no que você vai ouvir, porque o que você vai ouvir aqui não é balela, não é palhaçada, não é nada sobre dízimo, não é nada sobre oferta, não é palavra impulsionando, não é palavra direcionando você, induzindo você a fazer oferta, a fazer dízimo, não. O que eu trago para você é uma palavra de Deus, um aviso, um recado do céu, daquele que sabe o que vai acontecer hoje e amanhã. Daquele que sabe o que vai acontecer. É isso que eu trago para você. Não estou aqui, não vou pregar uma palavra igual você está acostumado a colocar no seu canal de televisão e está lá uma palavra induzindo você a ofertar, induzindo você a dizimar, uma vez que a realidade que nós estamos vivendo é outra, completamente diferente. Nós estamos passando por uma crise mundial, global, uma crise muito grande, e nós precisamos acordar, porque está todo mundo preocupado com o dinheiro ou então com a saúde, e nós não estamos vendo, parando para ver. Nós não estamos parando para ver aquilo que Deus está fazendo. Não estamos nos direcionando nos sinais do eterno. Não estamos preocupados se vai ter arroz no mercado, se vai ter comida, como é que vai ficar o salário, o dinheiro, e estamos esquecendo da volta do Senhor Jesus. E que me punam os céus de uma morte violenta, se o que eu estou falando aqui for besteira ou for inventado de mim mesmo. Porque nessa madrugada de quarta para quinta hoje, o Senhor visitou o meu quarto e falou comigo a respeito do que ainda está por vir, e disse para mim, meu servo, está para vir uma grande assolação sobre os 4 cantos da terra, sobre todas as nações. Isso que vocês estão enfrentando aí,
essa pandemia, essa peste, essa praga, não é nada comparado à assolação que está para vir sobre os quatro cantos da terra. Foi isso que Deus falou. Não é nada comparado à assolação. A palavra assolação significa destruição, que está para vir sobre os quatro cantos da terra. E antes do Senhor se retirar do quarto, antes do Senhor se retirar, o Senhor me deixou uma palavra, a qual eu vou pregar para você aqui agora, que é Gênesis 18, verso 17 até o 33. Então você que está me assistindo, acorda. Acorda, porque o negócio vai ficar mais sério do que você imagina. Mas antes do Senhor se retirar do quarto, o Senhor falou assim para mim: meu servo, avisa os meus, que os meus eu vou guardar. Não vou deixar nada acontecer com eles no meio dessa destruição, dessa assolação que está para vir sobre os quatro cantos da terra. Eu não sei se você sabe, mas no mês de agosto do ano passado, 2019, o Senhor me visitou e me disse que ia acontecer algo global entre o mês de janeiro e fevereiro na terra, que ia ser em todas as nações. Eu preguei essa palavra na igreja e tem até vídeos que eu fiz no YouTube, no Facebook, pregando e avisando. E quando deu-se o mês de janeiro, Deus falou assim para mim, no mês de agosto, Deus falou para mim assim: meu servo, conta de hoje em diante 150 dias. E eu contei 150 dias. 150 dias deu justamente no dia 20 de janeiro. E no dia 20 de janeiro estourou a epidemia do coronavírus e está aí a situação global nos quatro cantos da terra, em todas as nações. E nessa noite o Senhor me visitou novamente falando para mim que está para acontecer uma assolação nos quatro cantos da terra. Uma assolação que, comparado ao que nós estamos vivendo hoje, isso que nós estamos vivendo hoje, Deus falou para mim assim, não é nada comparado ao que vem por aí, ao que vem pela frente. Mas os meus, o Senhor falou para mim, mas os meus eu guardarei. Os meus eu guardarei. Então presta atenção. Diz assim, a palavra que o Senhor me deixou foi essa aqui, E disse o Senhor, Gênesis capítulo 18, verso 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não os poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se porventura acharem ali 40,
e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Essa é a palavra que antes do Senhor sair do quarto, o Senhor deixou essa palavra. Porque toda revelação, presta bem atenção, toda revelação que você ouvir, se ela não tiver uma palavra de Deus, irmão, então não foi o Senhor que falou. Porque tudo que Deus vai fazer, Deus, ele faz pautado em cima da sua palavra. Em cima da sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 55, que toda palavra que sai da boca de Deus não tornará para ele vazia. Antes fará aquilo que lhe apraz e prosperará para aquilo que ela foi enviada. Então, quando alguém vier falar para você, Deus mandou falar isso, você pergunta assim, e qual é a palavra que o Senhor deixou? Porque toda revelação, ela tem que ter uma palavra. Porque a palavra é o selo de que quem falou aquilo foi o Senhor. E nessa noite o Senhor falou comigo sobre a assolação que está para vir sobre os 4 cantos da terra. E antes dele sair do quarto, ele me deixou essa palavra. Gênesis 18, verso 17 até o 33, onde a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai revelar a Abraão o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra. Perceba que o Senhor fala assim, no versículo 17 do capítulo 18, ocultarei eu a Abraão o que faço? Ou seja, esconderei, Deus falando com ele mesmo, esconderei eu de Abraão o que eu vou fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa, e nele serão benditas todas as ações, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa, depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Presta bem atenção. Por que Deus foi revelar isso a Abraão? Uma coisa que não tinha nada a ver com Abraão. Deus ia fazer uma destruição, só que essa destruição que Deus ia fazer, ela competia a Deus, não competia a Abraão. Mas por que Deus foi revelar isso a Abraão? Porque Deus viu em Abraão justiça e juízo. Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Então Deus revelou isso a Abraão, porque Deus viu que Abraão, ele era uma pessoa temente a Deus. Temente a Deus. E que andava na presença de Deus de uma forma sincera, de uma forma clara, transparente e verdadeira. E aí Deus começa a revelar a Abraão o que ele vai fazer, que Abraão ainda não sabia o que Deus ia fazer. E aí Abraão, agora ele vai ser notificado do que está para acontecer perto da onde ele reside, na cidade de Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala para Abraão assim, porquanto, versículo 20 do capítulo 18 de Gênesis, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Por que Deus ia destruir? Por que Deus ia permitir
uma assolação, uma destruição em Sodoma e Gomorra. Porque o pecado, ele tinha se agravado, ele tinha se multiplicado. Ou seja, as pessoas, em vez de retrocederem no pecado, elas estão avançando no pecado. Deus mandou um castigo agora para a terra, uma epidemia, uma peste, uma praga, para ver se o ser humano se endireita. E sabe o que o ser humano está fazendo? Em vez de ele retroceder, em vez de o ser humano se autoanalisar a sua conduta de vida diante de Deus, a sua postura diante de Deus, em vez do ser humano refletir os seus atos e refrear a sua conduta ímpia e perversa, em vez dele retroceder no pecado, ele refrear a sua conduta pecaminosa em cima de uma reflexão, em vez dele frear essa conduta, ele está avançando. Ele está caminhando de forma avançada no pecado, ainda mais. Ou seja, o castigo que Deus tem mandado não tem sido o suficiente para as pessoas refletirem e mudarem e se converterem e passarem a ter uma conduta de vida santa e honesta e justa diante de Deus. Não tem sido o suficiente. Deus mandou uma praga no mundo inteiro, Deus permitiu isso acontecer, porque isso não é coisa do homem. Esquece que isso daí é golpe chinês, é coisa da China, não tem nada a ver, esquece. Isso daí é a mão do Eterno. Deus mandou essa praga, Deus resolveu sentar a vara no homem, na mulher, nas nações, e em vez dessa correção produzir neles um arrependimento, uma mudança de conduta, na verdade, olha o que está acontecendo. O pecado está se agravando. O pecado está avançando. Não houve uma análise, não houve uma reflexão sobre tudo isso. O ser humano não parou para observar e refletir sobre o que está acontecendo. O ser humano só está preocupado com a saúde, se ele vai ser infectado ou não. Está cada um por si. O ser humano está brigando nos mercados por álcool em gel, por papel higiênico. O ser humano está saindo no tapa por causa de álcool em gel. Olha onde está a confiança do ser humano, em álcool em gel. Em álcool em gel. Sendo que a Bíblia ela é repleta de passagens em que Deus puniu os desobedientes, mas guardou os que estavam na obediência. Por exemplo, a Bíblia fala em Êxodo que quando Deus mandou a praga das úlceras, as úlceras só pegavam nos egípcios, não pegava nos hebreus, não pegava nos israelitas. Os israelitas andavam no meio dos egípcios, os egípcios tinham a doença, a chaga, a úlcera, estourando na pele, e os hebreus, os israelitas, não tinham. Por quê? Porque Deus guarda o povo. E o que nós temos visto nesses dias tem sido uma vergonha. Uma vergonha porque a humanidade ela tem mostrado o quanto ela é mesquinha. O quanto ela não está nem aí para o seu próximo. Porque todo mundo correu para dentro das suas casas, estocou alimento, se preocupou com o seu bem-estar e esqueceu dos que não têm casa na rua, esqueceu dos mendigos, esqueceu dos moradores de rua, que não tem álcool em gel, que não tem comida. Esqueceram deles. Cada um correu
para dentro da sua casa para poder salvar sua pele. E o restante que se vire, que se lasque. Essa é a realidade. E o que Deus esperava com essa situação era que o ser humano viesse refletir as suas atitudes errôneas, a sua conduta perversa e viesse mudar, viesse refrear isso em cima de um raciocínio, de uma reflexão, rever os seus pontos de vista, rever as suas prioridades e entender que deve se voltar a Deus. Mas sabe o que tem acontecido? Tem acontecido o contrário. O efeito que era para ser causado, que era para diminuir o pecado e fazer a raça humana refletir, na verdade tem acontecido isso aqui, ó. Descerei agora e verei. Na verdade tem acontecido isso aqui, ó. Porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Ou seja, a situação piorou. Piorou. Aí o que Deus fez? Deus falou assim, ó, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante do Senhor. E os dois anjos que descem a Sodoma e a Gomorra vão verificar se houve uma mudança ou não. Vão verificar. Enquanto isso, Deus fica parado junto de Abraão. E Abraão começa a interceder pelo justo. Presta atenção. Abraão não vai interceder pelo ímpio. Abraão vai interceder pelo justo. Pelo justo. E é exatamente o que Deus me falou nessa madrugada. Deus falou assim, ó, está para vir uma grande assolação sobre os quatro cantos da terra, e os meus eu guardarei. Não permitirei que nada aconteça com eles no meio dessa assolação que está para vir sobre todas as nações, sobre os quatro cantos da terra. Deus falou isso. Deus vai guardar quem? Deus vai guardar o justo, não o ímpio. Perceba que Abraão vai interceder a favor do justo e não do ímpio. Olha Abraão dizendo aqui, chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio. Perceba que o nome assolação, que Deus falou para mim nessa madrugada, que vai vir sobre os quatro cantos da terra, perceba que o significado desse nome chamado assolação é exatamente isso, destruição. E olha o que Abraão vai falar, chegou-se Abraão, eu estou no versículo 23 do capítulo 18 de Gênesis, e olha o que vai falar Abraão, chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Destruirás. Ou seja, Abraão sabia que Deus estava dizendo que havia uma assolação, uma destruição. Uma destruição. Eu fiz questão de colocar a data desse vídeo de hoje, dia 26 de março de 2020. Eu fiz questão, quarta-feira hoje, quinta-feira, aliás, hoje, eu fiz questão de colocar a data para que quando isso se cumprirem, os que assistiram essa transmissão, saiba que Deus avisou. Que Deus avisou. Isso aqui eu não estou pregando sobre oferta, sobre dízimo, não. Eu não estou trazendo um recado para você, induzindo você a depositar dinheiro na minha conta, não. O que eu estou dizendo para você é palavra de Deus, é recado do céu. Deus disse para mim nessa madrugada, o Senhor apareceu no meu quarto e disse para mim, meu servo, está para vir uma assolação na terra, nos quatro cantos da terra, sobre toda a terra. Assolação essa que o que vocês estão passando aí agora não é nada comparado à assolação que vai vir. Deus falou. Deus falou isso. Assolação e destruição.
Aí Abraão agora, no capítulo 18 de Gênesis, verso 23, Abraão agora vai começar a interceder pelo justo, não pelo ímpio. Tem pessoas aí intercedendo pelo ímpio. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, alcança o povo lá da Itália, né? Os idólatras. Meu irmão, presta atenção. Deus está trabalhando. Não pense que o trabalhar de Deus é só dar o que é bom para o ser humano, não. O trabalhar de Deus também inclui fazer justiça, tá? Inclui fazer justiça. O trabalhar de Deus também inclui fazer justiça na terra. E Deus está trabalhando. Deus está fazendo a sua vontade, o que lhe apraz. O que lhe apraz. Abraão começou então a interceder por quem? Pelo justo. Olha lá. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então Abraão sabia que a destruição, a assolação que Deus estava prestes a derramar sobre Sodoma e Gomorra era Deus fazendo justiça sobre toda a terra. Era Deus fazendo justiça. Olha as palavras de Abraão, versículo 25, lá no finalzinho do versículo 25. Não farias justiça o juiz de toda a terra? E Deus respondeu o quê? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Ou seja, Deus não vai permitir que a assolação que ele vai trazer sobre a terra afete o justo. O justo, ele não sofre como o ímpio. Ele não é destruído junto com o ímpio. Essa destruição que vai vir, essa assolação, não vai pegar o justo. Porque o justo não pode ser destruído com o ímpio. Então você que ainda não está dentro da justiça, apóstolo, o que é estar dentro da justiça? Você que ainda está caminhando de forma desordenada, você que ainda está envolvido em um relacionamento pecaminoso, o qual Deus não aprova, você que ainda está envolvido em situações em que Deus não aprova, você que ainda está envolvido com vícios, conhece a palavra de Deus, conhece a verdade, mas ainda está envolvido com vícios, envolvido com adultério, com prostituição, com pornografia, envolvido com dinheiro fácil, com corrupção, com gambiarra. Acorda, presta atenção, acorda, saia da impiedade, ainda há tempo, e entre na justiça. Entre na justiça de Deus, entre no caminho santo, no caminho justo, porque Deus falou para mim que está para vir uma assolação sobre a terra, sobre os 4 cantos da terra, e quem vai ser poupado é o justo, não é todo mundo que vai ser poupado, é o justo. Deus falou para mim: o justo, os meus eu guardarei, protegerei de toda essa assolação, não permitirei que nada aconteça com eles no meio dessa assolação que está para vir sobre os 4 cantos da terra. E Deus avisou: se você está assustado com essa pandemia, se você está assustado com essa doença, então eu acho melhor você abrir os teus olhos, porque Deus disse para mim que a assolação que está para vir sobre a terra, sobre os 4 cantos da terra, é a assolação, essa epidemia não é nada comparado com a assolação
com a tormenta que está para vir sobre a terra. Não é nada. Não é nada. Então, se você já está assustado com isso, imagine quando você vê a assolação, a destruição que vai acontecer. Imagine. Imagine como você vai ficar. Só que tem um porém. Assim como Deus avisou a mim e me disse que em janeiro e fevereiro ele ia fazer algo global na Terra, e está aí essa peste, essa praga que chegou em todas as nações, em todos os continentes. Mais uma vez Deus está avisando que está para vir, está para acontecer uma grande assolação sobre a terra. E Deus está avisando você para que você saia do caminho ímpio e entre no caminho de justiça. Entre no caminho de justiça. Porque Deus só vai proteger os justos. Foi o que Deus falou dentro do meu quarto nessa madrugada, quando ele me visitou. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca tive na minha vida uma visitação como eu tive essa madrugada de Deus. De eu abrir os olhos e ver o Senhor dentro do meu quarto e falar comigo sobre o que está para acontecer. A gente tá achando que depois dessa, tem gente falando assim, ó, a gente vai passar por essa, e depois que nós passar por essa, você vai ver que tudo vai ficar normal, tudo vai voltar ao que era normal. Vou te falar uma coisa, a ira de Deus, ela começou sobre a terra, ela começou sobre a terra. Abraão começa a interceder aqui, ó. Abraão começa a falar para Deus assim, ó. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltar de 50 justos, 5 destruirá por aqueles 5 toda a cidade. Disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse, se porventura achar ali 40. E disse, não o farei por amor dos 40. Mas disse, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse o Senhor, não farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar, se porventura se achar ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. E disse mais, se porventura, e disse mais, ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se achar ali 10. E disse o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Então Deus, ele começa a dizer para Abraão que o justo vai ser poupado, e Abraão intercede pelo justo, Abraão não intercede pelo ímpio, porque Abraão sabe que não tem como o ímpio ser poupado. Haja vista que o ímpio teve todo um tempo para entrar na justiça, no caminho santo, e não quis. Então Deus vai proteger os que estão no caminho santo, os que verdadeiramente estão tendo uma vida sincera e verdadeira diante do Senhor. E a Bíblia fala assim, ó, e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar. Então, Deus garantiu para Abraão que o justo seria poupado, mas que a assolação também viria. Porque você pode ver que Deus falou assim, o justo vai ser poupado, Abraão, mas a destruição virá. Você está entendendo? E você pode ver que acontece o que no capítulo 19? Deus tira Ló, Deus tira as filhas de Ló de dentro de Sodoma e Gomorra e destrói toda a cidade, ou seja, ele poupou o justo. Quem que era o justo? O justo era Ló. O justo era Ló e suas filhas. Deus poupou o justo, mas a destruição ele fez. A assolação chegou. O justo foi poupado, mas a assolação chegou. Se Abraão fosse falar com Deus e falasse, pô, o Senhor falou para mim que ia poupar o lugar se tivesse 10, mas não tinha 10, só tinha 3. Só tinha, aliás, um, Ló e a sua família. E Deus como tinha falado que se achasse 10, Deus pouparia a nação, Deus pouparia o lugar. Como não achou 10, Deus fez o quê? Deus tirou o que ele achou que era um só, Ló e sua família, e destruiu o lugar. Você está entendendo?
Então, Deus deixou essa palavra, antes dele sair do quarto, Deus deixou essa palavra, por quê? Para garantir que o justo não sofrerá dano, mas para nos deixar claro que a justiça, a assolação, a destruição é certa. Não vai deixar de acontecer. Foi o que Deus deixou bem claro. Deus me visitou nesta madrugada, disse para mim que está vindo uma assolação sobre a terra e que essa pandemia, comparada à assolação, não é nada comparado à assolação que está para vir. A palavra assolação significa destruição. 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 O que está para acontecer é muito mais grave do que está acontecendo já. E tudo isso por quê? Tudo isso porque o homem, ele não tem refreado as suas más atitudes com o que está acontecendo, muito pelo contrário. O pecado tem agravado, avançado. Ainda passando por toda essa epidemia, por toda essa situação, por toda essa circunstância, o homem ainda não parou para refletir e não parou para entender que precisa melhorar os vossos caminhos e as vossas ações. O homem, em vez de melhorar a sua conduta, ele está piorando, ele está agravando. Agravar significa piorar. O pecado está, em vez de estar sendo refreado, o pecado, em vez de estar sendo reduzido, o pecado está avançando mais, multiplicando. E aí, o que fez com que Deus viesse a ter Sodoma e Gomorra e destruísse? Porque quando os dois anjos descem lá, e eles foram ver como é que estava a situação, quando eles chegaram lá, eles foram recebidos por homens que queriam ter relações com eles. A força. A força. E o que os anjos entenderam? Que o pecado estava agravado, avançado, chegou ao limite, chegou no ápice. Agora a destruição, a assolação era inevitável. Inevitável. E a única coisa que Deus podia fazer era guardar o justo, guardar os seus. E Deus guardou a Ló. Deus falou para Abraão, se eu achar 50 justos lá, Abraão, eu não destruo a cidade, não destruo o lugar e poupo o lugar por amor dos 50. Abraão falou, se o senhor achar 45, ainda com 45 eu poupo o lugar e não destruo. E se o senhor achar ali 30, 40, ainda por amor aos 40 eu poupo o lugar. Se eu achar ali 35, ainda por os 35, Abraão, eu poupo o lugar. E se o senhor achar ali 30, ainda pelos 30, Abraão, eu poupo o lugar. E se o senhor achar ali 25, ainda pelos 25 eu poupo. E se o senhor achar 20, pelos 20 eu poupo. E se o senhor achar 10, aí Deus falou assim, ó, pelos 10, se eu achar 10 justos lá, eu vou poupar o lugar por amor dos 10. Eu não vou destruir o lugar. Aí, sabe o que aconteceu? Não tinha 10, só tinha 1. E como Deus não poderia destruir o lugar com o justo dentro, mas também não poderia poupar o lugar porque não tinha 10, então o que Deus fez? Deus destruiu o ímpio, Deus tirou o justo, aliás, do meio, de dentro do lugar, do meio dos ímpios, e destruiu os ímpios e o lugar. E é isso que Deus está dizendo nessa tarde, é isso que Deus me falou nessa madrugada para me passar para você nessa tarde. Os dele vai ser guardado, mas o restante vai passar pela destruição, vai passar pela assolação, vai passar pelo pior momento que está por vir. Todo mundo está preocupado, focado, os olhos de toda a população mundial está focado em dois fatores. Primeiro, na saúde, todo mundo querendo se proteger, salve-se quem puder. Cada um querendo livrar sua pele.
Segundo fator, na economia. Cada um querendo saber do seu dinheiro, do seu ganho. E todo mundo está esquecendo que o que está acontecendo na Terra é obra de Deus. Todo mundo está esquecendo de que existe um Deus que está esperando do ser humano um arrependimento, esperando do ser humano que o ser humano reflita nas suas ações, reflita na sua postura, na sua conduta de vida com Deus, diante de Deus, e saia da impiedade, refreie, reduza o pecado, e saia da impiedade e ande no caminho de justiça. Só que o ser humano não está nem aí. Ninguém está parando para refletir. Ninguém está parando para analisar. Todo mundo está voltado aos seus interesses pessoais. E o Senhor me visitou nessa madrugada. Eu falo isso pela última vez e vou encerrar a transmissão. O Senhor me visitou nesta madrugada, dentro do meu quarto. Eu nunca tive uma visitação de Deus como essa. O Senhor me visitou nesta madrugada dentro do meu quarto. Eu vi o Senhor todo vestido de branco dentro do meu quarto e o Senhor me disse: meu servo, está para vir sobre a terra uma assolação sobre os 4 cantos da terra. Isso que vocês estão passando aí, essa praga, essa peste, não é nada comparada à assolação que está para vir sobre os 4 cantos da terra. E Deus falou assim para mim: os meus eu guardarei. Qual que é os de Deus? Os de Deus é o justo. E Deus falou para mim: os meus eu guardarei. Não permitirei eu que aconteça nada com eles no meio dessa assolação. Mas a assolação está determinada, Deus falou nessas palavras, está determinada vir sobre a terra, sobre os 4 cantos da terra. E aí, antes de Deus sair do quarto, antes do Senhor se retirar do quarto, o Senhor me deixou essa palavra, Gênesis 18, versículo 17 até o 33, e falou para mim assim, ó, pregue essa palavra e avise o povo para que haja um despertamento. Avise o povo. E aí o Senhor foi embora. E é essa palavra que eu tenho pregado nessa tarde a você. Eu poderia estar aqui fazendo igual muitos estão fazendo aí na televisão. Nas redes sociais, passando conta de banco para você, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander. Pregando uma palavra aqui para você, te induzindo a fazer um depósito de 30, de 50, de 300, de 1000. Mas o que eu trago para você é uma palavra de Deus. Eu não fui levantado para isso, fui levantado para pregar a palavra. Para dizer o que Deus definitivamente quer falar sobre a sua vida. Eu fui levantado para isso. Eu fui levantado para ser a atalaia de Deus, para avisar que o perigo, que a volta iminente de Jesus Cristo está aí. Que a volta do Senhor está aí. Eu também tenho uma igreja. Eu também tenho um ministério. O ministério que o Senhor me concedeu, colocou nas minhas mãos, me confiou para que eu possa dirigir esse ministério. Também tenho um ministério. A minha igreja também tem que pagar aluguel. A minha igreja também tem que pagar água, tem que pagar luz. Mas eu não posso ficar aqui calado diante de um recado desse e fazer aqui uma pregação para que eu ganhe fundos, dinheiro, sendo que as pessoas precisam ser alertadas. O dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, de luz, Deus proverá. A obra de Deus, Deus vai fazer a sua parte. Deus toca nos irmãos, toca nas irmãs e faz com que as pessoas levem a sua oferta e o seu dízimo até o altar. Mas a palavra tem que ser pregada e o aviso tem que ser dado. Você pode ligar o seu canal de televisão agora que você vai encontrar os pregadores aí, os grandes pregadores, falando, sabe o quê? Falando de dinheiro, passando conta, no rodapé da televisão, passando conta, pedindo ajuda, isso e aquilo outro mais. Você vai encontrar isso. Mas por que essa palavra que eu estou pregando, eles não pregam lá? Por que esse recado que eu estou dando para você, eles não pregam lá? Por que o recado que em agosto eu passei para você
sobre isso que está acontecendo hoje do coronavírus, dessa pandemia, que Deus tinha falado para mim que ia fazer algo entre o mês de janeiro e o mês de fevereiro, que ia ser global, por que esse recado eles não passaram para você? Porque Deus não fala com eles. Porque a Bíblia fala assim, no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, a Bíblia fala assim, ó, que Deus não fará nada na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus não está revelando isso para eles, é porque eles não são profetas, coisa nenhuma. E se eles não são profetas, então lá, então eles são mentirosos, são falsos profetas, são enganadores. Mas hoje você está ouvindo uma palavra de verdade, uma aviso de Deus. Saia do caminho ímpio, saia da injustiça e venha para o caminho santo, para o caminho da justiça. Porque o justo nessa assolação será guardado, mas o ímpio não. O ímpio sofrerá uma grande destruição. Amém? Eu sou o apóstolo Reinaldo Matos, presidente e fundador da Igreja Apostólica Casa do Senhor, que fica aqui na cidade de Atibaia, na Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, número 1338, aqui no bairro do Jardim Cerejeiras. Repito, o endereço da Igreja Apostólica Casa do Senhor fica aqui na cidade de Atibaia, na Avenida Prefeito Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, número 1338, no bairro do Jardim Cerejeiras, antiga Avenida Copacabana, aqui na cidade de Atibaia. Temos cultos aqui todos os dias, sempre a partir das 19 horas. Venha participar, venha conhecer essa obra, venha ser abençoado, venha ouvir uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de estar aqui conosco, de nos visitar e de buscar Deus com a nossa pessoa. Eu deixo a você a paz do Senhor Jesus e que Deus possa te abençoar grandemente, não somente a você, como toda a sua família. Peço encarecidamente a você que, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você espalhe essa transmissão ao vivo em todos os seus contatos. Espalhe pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra, possam entender esse recado e possam sair da impiedade e entrarem na justiça e serem poupados e guardados, como assim foi Ló e a sua família. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Feche os olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus e Pai eterno que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso, nesta tarde maravilhosa de vida, meu Deus, eu oro, meu Pai, por todos que ouviram esta palavra, por todos que ouviram essa transmissão ao vivo, por todos, meu Deus, que vão compartilhar e todos aqueles que vão também receber essa palavra de uma forma compartilhada. Meu Deus, que o Senhor abra, meu Pai, o entendimento, que o Senhor abra o intelecto, as mentes, as faculdades mentais, e que o Senhor faça com que as pessoas venham a entender, ó Deus, que é hora, já é chegado a hora, meu Deus, de se ajustarem, de se colocarem, meu Deus, na Tua presença de uma forma limpa, sincera e verdadeira. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que essa palavra, que essa pessoa que ouvir essa palavra, aonde ela estiver, meu Deus, a mente dela venha abrir, meu Deus, as escamas dos olhos dela venham cair, os comichões dos ouvidos venham ser retirados, meu Deus, e que ela venha produzir frutos dignos de arrependimento, e que o Senhor, meu Deus, meu Pai, venha poupar esta vida e guardar esta alma. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor proteja cada um dos teus, ó Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar e que Deus possa te proteger no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.